Bem, então vamos para o próximo exemplo. O primeiro exemplo, nós resolvemos o cálculo da mediana para dados tabulados, tratando de uma frequência absoluta simples. Agora vamos simular. Exemplo 2. Uma questão quando eu tenho uma frequência absoluta acumulada crescente. Deixa eu montar a tabelinha aqui. XI e a FAC. 1, 3, 5, 7 e 9. Pronto. Agora eu tenho a frequência acumulada. Então vamos lá. Vou montar aqui uma simulação. 2, 6, 9, 11, 12. Pronto. Tá aqui. Beleza. Claro que se nesse caso nós estamos trabalhando com a frequência acumulada, N12, ó. Aqui, ó. N12. Como é frequência acumulada, o total aqui embaixo dá exatamente o número de elementos. Então são 12 elementos no caso desse conjunto, certo? Como o N é um número par, vou colocar aqui ao lado, ó. O N é par. O método que nós vamos usar para identificar a posição central, nesse caso são posições, né? As duas posições centrais, é diferente. Quando é ímpar, só tenho um elemento. Quando é par, eu tenho uma média aritmética entre dois elementos. Então, a mediana vai ser feita entre, como são 12 elementos, o 12º elemento, aliás, 12 dividido por 2, 6. Então, o sexto elemento, mais o sétimo elemento, dividido por 2. Pronto. Beleza? Tiago, como foi que você fez esse cálculo? Posso passar agora, se preocupe não. Vou dizer agora como é que eu fiz esse cálculo. Olha só. A mediana é igual. Vamos que vamos. Olha só. Vamos analisar a nossa distribuição em cima do que eu já recebi, que foi frequência absoluta acumulada crescente, certo? Então vamos lá. Primeiro, como foi que o Tiago identificou que era o sexto e o sétimo, os elementos que iam ocupar as posições centrais? Fácil. Quando eu descubro que são 12 elementos por cada acumulado, ó, 12, um número par. Como 12 é um número par, o que é que eu faço? 12 dividido por 2 é a primeira posição central, que dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. E o vizinho posterior, no caso, o sétimo elemento. Então, o sexto e o sétimo. Como eu já tenho a frequência acumulada, o raciocínio deve fluir até de forma mais tranquila, pessoal. Como? Vamos lá. 1, 2 vezes. Se eu juntar o 1 e o 3, eu já tenho 6 elementos. Se eu juntar o 1, o 3 e o 5, eu já tenho 9 elementos. Se eu escrever 1, 3, 5, 7, 11 elementos. 1, 3, 5, 7, 9, 12 elementos. Conclusão. O 1 ocupa a primeira e a segunda posição. O 3 vai ocupar a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. O 5 vai ocupar a sétima, a oitava e a nona. O 7, a décima, a 11ª. E o 9, a 12ª posição. Então, pessoal, eu preciso agora identificar o sexto elemento. Observe que o 3, ele aparece ocupando as posições
O 1 aparece duas vezes, então primeira e segunda. O 3 é o terceiro elemento, o quarto elemento, o quinto e o sexto. Então, o último 3 que aparece, ele ocupa justamente a sexta posição. Posição esta que eu tenho interesse. Aqui, ó. Certo? Então, eu tenho interesse nessa posição. Então, o número 3. Se o último 3 ocupa a sexta posição, o 5 vai ocupar a sétima, a oitava e a nona. Então, a sétima ocupa o 5. Divide por 2. Nesse caso, o valor mediano vai ser igual a 4. 5 mais 3, 8, divide por 2, 4. Pronto. Acabou. E aqui ao lado, já vou colocar o exemplo 3. No primeiro momento, observe que eu estou tentando fazer, explicando bem passo a passo, porque no primeiro momento, eu sei que parece complicado. Aí você vai exercitando, visualizando melhor, é que a coisa começa a ficar mais tranquila. Vou botar agora aqui 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bom, muito bom. Vamos começar. O meu N, eu vou descobrir no momento em que eu souber o número que vai ficar aqui em cima. O número que ficar aqui em cima, eu já coloco como N, porque a frequência acumulada é crescente, então é de baixo para cima, certo? Então, beleza. Vamos. Três, 6, 9, 12, 16, 18. Pronto. N igual a 18. 18 elementos eu tenho nessa distribuição. Os resultados, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. São 18 no total. 18, um número par. Vamos rapidinho. 18, um número par. 18, um número par. Preciso encontrar as duas posições centrais para calcular a mediana. Nesse caso, o nono, olha que eu estou querendo dar mais rápido, vou forçar um pouquinho. E o décimo. Dividido por 2. Então, veja. 18 dividido por 2. Dá 9, que é par. Então, 18 dividido por 2. 9. Tá aqui, ó. E aqui, o décimo elemento, certo? Então, 18 dividido por 2, 9. Então, já sei que o primeiro elemento, a primeira posição central, o nono elemento. E o posterior, 10. Então, eu preciso do nono e do décimo. Termos, né? Então, lá vai. Vamos agora escrever de trás para frente, tá, pessoal? Pensa um pouquinho com calma que você consegue acompanhar. O número 12 aparece 3 vezes, certo? Agora, o número 10, de trás para frente, o último 10 ocupa a sexta posição. Então, quer dizer que o 10 ele aparece na quarta, na quinta e na sexta. O 8, o último 8 ocupa a nona posição. Então, o 8 ocupa a sétima, a oitava e a nona posição, certo? Beleza. Então, nesse caso, eu já sei que o 8 vai ser o nosso primeiro elemento. 8. Beleza. Lembrando que eu estou falando de nono elemento de trás para frente. Não tem problema, porque vai ficar no meio do mesmo jeito. 8. E o décimo? O número 6, o último 8 ocupa a nona posição. O último 6 ocupa a 12ª posição. Então, quer dizer que o 6 aparece na 10ª, 11ª, 12ª e na 10ª. Isso, 10ª, 11ª, 12ª. Então, o 6 é o décimo elemento. Dividido por 2, eu encontro a mediana como 14, que é 8 mais 6, dividido por 2, 7.
Pronto, tá aí, ó. 8 mais 6, 14. Então, 7. Tiago, eu entendi que você, já usando a frequência absoluta acumulada decrescente, está montando de trás para frente. Então, o nono, o número 8, e o décimo, o número 6. Se você for agora parar o vídeo e for escrever todos os elementos, são 18, né? Todos os elementos em ordem crescente, existe uma pequena mudança. Nono e décimo. Na realidade, se você fizer em ordem crescente, eu fiz decrescente. Coloquei como se você estivesse colocando em ordem decrescente. Se você colocar em ordem crescente, tem uma pequena diferença, mas o resultado é o mesmo, uma permuta. Onde o nono termo vai ser o número 6 e o décimo vai ser o número 8, certo? Cuidado. Tiago, mas o nono é maior do que o décimo? Sim, porque eu estou fazendo já em ordem decrescente. Eu estou aproveitando a informação para ganhar tempo. Mas se você quiser transformar em frequência crescente, aí não. É só trocar, mas o resultado dá sempre o mesmo. O décimo é o oitavo. O décimo é o número 8 e o nono termo, o número 6. Mas o valor mediano, 7 do mesmo jeito. Ok? Beleza. Um exemplo para cada, né? Frequência simples, frequência acumulada crescente e frequência acumulada decrescente. Show de bola. Agora, vamos trabalhar com a mediana para distribuição de frequência. Ok? Sempre passando pelos 3 cenários. Me diz uma coisa. Antes de começar a distribuição de frequência com relação ao cálculo da mediana, você entendeu todo o formato, toda a logística que nós tivemos para a mediana, tanto para o rol como em dados tabulados? Sim? Que bom. Você sabe que tanto o cálculo do rol como o cálculo feito para dados tabulados, o que é que eu faço? Eu tenho um número ímpar, pego o elemento central. Tenho um número par, eu pego os 2 elementos que estão ocupando as 2 posições centrais e faço a média aritmética. Legal? Beleza. Me faça um favor? Delete. Esqueça esse raciocínio na hora que você estiver diante de uma distribuição de frequência. Eu sei, tá doido para me esculhambar, né? Pessoal, mas é isso mesmo. Poxa, professor, esquece, porque o formato é diferente agora, pessoal. Então eu preciso que todo mundo entre nesse novo momento da nossa aula, esquecendo a logística que é aplicada para o rol e a logística que é aplicada para dados tabulados. Esqueça, o cálculo da mediana para o rol e para dados tabulados não tem absolutamente nada a ver com o raciocínio aplicado para a distribuição em frequência. Então, esquece o rol, esquece dados tabulados, sabe usar? Sabe. Guarda essa informação, mas não traga nenhuma herança desses 2 casos para a distribuição em frequência, certo? E eu vou logo dar um exemplo simples e dizer por quê. Galera, como é que você vai me pedir para calcular a mediana pegando o elemento que ocupa a 5ª posição, por exemplo, se na distribuição de frequência você tem 30 elementos e não conhece nenhum? Como é que eu vou pegar o elemento se a distribuição de frequência, desde o começo do nosso curso, ela é conhecida por sendo uma distribuição em forma de classes, onde você só trabalha com valores estimados, você jamais vai ter valor pontual, valor exato, valor seguro. Então, galera, eu não posso... são 20 elementos. O Tiago vai ter que pegar o 10º. Sim, se eu tiver em dados tabulados. Sim, se eu tiver no rol, mas distribuição em frequência, eu não tenho como descobrir o 10º, pessoal. Eu não conheço os elementos. Como é que eu vou pegar o 10º? Então não dá para aplicar o mesmo raciocínio. A logística agora é diferente, certo? São 15 elementos. O Tiago vai ter que pegar o 8º. Sim, para o rol. Sim, para dados tabulados. Mas na distribuição em frequência não, porque eu não tenho o 8º elemento. Como é que eu vou pegar o 8º se eu não sei quem é o 8º? Porque eu tenho o resultado todo montado em forma de classe. Beleza? Então esquece, a logística agora é outra, é diferente. Vamos para o quadro. Seguinte, a mediana para a distribuição de frequência. Vamos trabalhar esse exemplo aqui, um exemplo simples. São quantas classes? 5 classes. Beleza? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Tá aí, ó.
Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Show. Então, o N. Eu vou ter que somar? Sabe uma coisa? Uma sugestão. Se você já vai ter o trabalho de somar, faz o seguinte. Faz logo o acumulado. Que aí você já vai ter a distribuição toda montada. Ó. Vai acumulando. 2 mais 4, 6 mais 7, 13 mais 5, 18 mais 2, 20. Pronto. Então são 20 elementos. 20. Fiz o acumulado. 2 mais 4, 6 mais 7, 13, 20. Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo certo. Ótimo. Tá aqui. Vamos lá. Vamos começar o cálculo da mediana. Seguinte. Ó. São 5 classes e eu vou conversar com você para não deixar a coisa mais didática, tá certo? Beleza. Vou sair um pouquinho desse rigor estatístico e vamos tentar quebrar esse clima. Vamos fazer o seguinte. Pessoal, vamos imaginar que o Thiago agora está jogando, tá aqui no celular dele, pega o celular e tem aqui um joguinho. Esse joguinho é um bonequinho que vai passando por várias fases, absorvendo algumas moedas. Na minha época de adolescente, que não faz tanto tempo assim, diga-se de passagem, eu tinha um Sonic, eu tinha um Nintendo e o Sonic era exatamente esse formato. Ia passando as fases e absorvendo algumas moedas. Pronto. Vamos tentar montar essa logística aqui. O meu jogo está dividido em 5 fases. A primeira fase, se ela for concluída, ela me dá 2 moedas. Se a segunda fase for concluída, ela me dá 4 moedas. Se a terceira fase for concluída, ela me dá 7 moedas. Se a quarta fase for concluída, ela me dá 5 moedas. E a quinta fase, se ela for concluída, ela me dá 2 moedas. Então, se você concluir todo o jogo, finalizar, né, como nós chamamos, você tem 20 moedas. Legal. E os números que eu tenho aqui ao lado? Vou explicar agora. Se você conseguiu completar a primeira fase, você tem 2 moedas no bolso. Se você conseguir completar, além da primeira, a segunda fase, você ganha mais 4 moedas da segunda fase. Agora você tem 6 moedas no total. Se você conseguir completar a primeira, a segunda e também a terceira fase, você ganha 7 moedas da terceira fase. Como você já tem 6 com mais 7, agora você tem 13 moedas. Concluir a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase. Então, as 4 primeiras fases eu já completei. Então, nesse caso, o 5. Eu ganho 5 moedas da quarta fase. Ficamos, portanto, com 18 moedas. Completei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. 5 fases. Então, eu ganho mais 2 moedas por cada quinta fase. Ficamos com 20 moedas no total. Perfeito? Perfeito. Tá claro? Sem problema. Agora, o próximo passo. Poxa, valor mediano. O valor que divide ao meio. Vamos imaginar aqui na minha frente uma estrada com 20 moedas durante todo o percurso, certo? O valor mediano vai ser o valor encontrado no momento em que eu paro depois de absorver a 10ª moeda. Então, pessoal, são 10 moedas, aí você congela. Ou seja, por que congela? Porque nesse momento você tem 10 moedas no bolso e mais 10 moedas no restante da estrada. Então, o valor mediano está ali. 10 antes, 10 depois, valor mediano. Combinado? Perfeito. Então, o primeiro passo é calcular a fração da mediana. Essa fração é bem sugestiva, n sobre 2, claro. Que nesse caso, o que é que você pode então encontrar? A fração, vou botar aqui, ó. A fração n sobre 2. Daí, eu tenho o n, 20, são 20 elementos, sobre 2, 10. Então, é só para saber que você tem direito a 10 elementos, certo? Então, eu tenho direito a 10 elementos. Como eu tenho 20 no total,
a fração mediana, 10 elementos. Então, você para no momento em que você encontrar o 10º elemento. Vamos descobrir agora, depois de montar a fração mediana, descobrir a classe mediana. A classe mediana é justamente a classe, o momento em que eu encontro a 10ª moeda, o 10º elemento. Vamos pensar. Olha para a frequência acumulada que fica mais fácil. Se você conseguiu concluir a primeira e também a segunda, você tem 6 moedas, certo? 6. Tiago concluiu a primeira, a segunda e a terceira fase. Então, eu tenho agora 13 moedas. Veja só. Se você concluir até a segunda fase, você tem 6 moedas. Mas você tem direito a 10. Então, você não deve parar e se contentar ao concluir a segunda fase. Porque você tem um número menor do que o ideal. Tiago, então o que é que eu faço? Você começa a fase seguinte. Então, você entra agora na terceira classe. Mas entenda um detalhe, uma coisa importantíssima. Se você concluir a terceira fase, você chega agora a 13 moedas. Você ultrapassa o limite. Conclusão. A 10ª moeda, ela foi encontrada em algum momento da terceira fase. Pois, antes de começar a fase, eu tenho 6 moedas, um número menor do que o que eu tenho direito, menor do que a fração mediana. E ao terminar a fase, eu tenho 13 moedas, um número superior. Então, Tiago, você deve ficar com a classe mediana como sendo aquela classe em que você muda a resposta da seguinte pergunta. O número que eu tenho de elementos, o número que eu tenho de moedas, é maior do que a fração mediana? 2 é maior? Não. 6 é maior? Não. 3 é maior? Sim. Então, pronto. A resposta mudou na terceira fase. Então, a terceira fase, a terceira classe, é a classe mediana. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 13 é maior? Sim. Na hora que para, ó, na hora que muda, você já tem a classe mediana. Legal? Então, a classe mediana é essa daqui, ó. De 20 a 30. Perfeito? Perfeito, perfeito. Muito bom. Então, o 10º elemento acontece dentro da terceira fase. Agora vamos montar a nossa interpolação. Como eu gosto de escrever, está feito aqui, mas eu gosto de riscar, meu amigo. Eu vou riscar. Tá aqui, ó. Pronto. Fazer o meu. Já identificamos. A classe mediana é essa daqui. Então, o que é que você faz? Você agora vai montar uma interpolação, que na verdade nada mais é do que uma regra de 3, uma proporção. Então, você vai selecionar a terceira fase, de 20 a 30. Terceira fase, de 20 a 30. Tá aqui, ó. De 20 a 30, aqui, ó. 20 e aqui 30. Pronto. Separa a fase. Não interessa se o intervalo é aberto ou fechado, tá, pessoal? Não interessa. Estou botando esse tracinho aqui, mas não faz diferença. Não sei se eu já falei, acredito que sim. Mas o fato do intervalo estar aberto ou fechado não influencia em absolutamente nada o cálculo da mediana. Em nada. Nada. Certo? O valor do cálculo, aliás, não só da mediana. Em nenhum cálculo estatístico, o fato de estar aberto ou fechado vai influenciar. Para efeito de cálculo. Então, Tiago, de 20 a 30, a classe mediana, tá aqui, ó, de 20 a 30. Quem para no 20, para com quantas moedas? Vamos descobrir isso agora. Com 6 moedas. Observe que se você chega no 20, você está iniciando a terceira classe. Então, como eu estou iniciando o percurso da terceira fase, da terceira classe, eu tenho 6 moedas no início, que são as moedas que eu absorvi até o final da classe anterior, 6. Se agora o Tiago vai até o 30, ele chegando no 30, ele tem 13 moedas. Então tá aqui, ó, 13. 6 e 13, certo? E agora, eu vou parar no momento em que eu tiver 10 moedas. Então, eu paro diante do valor mediano. Esse 10 vem da onde, Tiago? Da fração mediana, tá aqui, ó. São 10 elementos.
Se o Thiago tem direito a 10 elementos, ele não deve parar no 20, porque ele tem apenas 6, não deve parar no 30, porque ele já tem 13. Ele deve parar no 10, porque ele tem direito a 10 moedas. São 20, então ele deve parar no momento em que ele pega a 10ª moeda. E esse momento é o que eu quero descobrir, o valor mediano. Não se preocupe, porque esse é só o primeiro exemplo. Então vamos montar agora a proporção. Pessoal, quem sai de 20 até 30 tem amplitude 10. É como, fazendo analogia, é como se você tivesse um percurso de 10 quilômetros. E no decorrer desses 10 quilômetros, nós temos aqui 7 moedas a serem absorvidas durante esse percurso, que é do 6 para o 13. Então, 13 menos 6, 7. E observe que essas 7 moedas são as moedas exatamente da terceira classe, tá vendo? Ó, 7 moedas. Mas eu sei que eu não posso contar com as 7. Por quê? Porque se eu já tenho 6, quando eu chego no 20, eu tenho que entrar na terceira classe para pegar apenas mais 4, porque eu só posso chegar a 10. Então, eu tenho que pegar 6 para chegar em 10 mais 4. Então, quantos metros, entre aspas, é só uma analogia, para ficar mais didático, eu posso andar? X. Entenda que 10 quilômetros para 7 moedas. Para 4 moedas, você vai ter que andar menos. Pronto. A proporção está feita. Logo, como é que vai ficar meu cálculo? 10 está para 7, assim como o x está para 4. 10 está para 7, assim como o x está para 4. Nesse caso, eu tenho 7x, que é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 7. X é igual a 5,71. Pronto. Então, mediana, o valor mediano, vai ser o 20, que eu já tenho, mais o que eu posso andar, que é o x. Então, valor mediano, 20 mais 5,71. Valor mediano igual a 25,71. Pronto. Esse é o nosso resultado. Perfeito, pessoal. Show de bola. Conseguimos, então. Chegamos ao resultado de forma bem agradável, bem tranquila. Claro, eu sei que não é o cálculo cenário mais fácil. Ó, todo o raciocínio está feito aqui. 10, 7, x 4. E o resultado. Agora, eu quero todo mundo tentando, antes de começar o próximo vídeo, esse próximo exemplo que tem aí no seu material PDF. Pega e tenta fazer, que daqui a pouquinho eu resolvo com vocês, tá bom? Mas tenta antes. Valor mediano e eu quero a opção. Forte abraço. Até daqui a pouco, pessoal. Até mais.